Olá, pérolas preciosas de Deus, eu espero que esteja tudo bem com você. Que maravilha poder estar com vocês mais um dia, trazendo momentos de reflexão para as nossas vidas, de crescimento e reconstrução de valores. Hoje a gente vai meditar no livro de Ruth, uma mulher que tem tanto a nos ensinar. E também vamos ver que nessa história Noemi também tem tanto a nos ensinar. Mulheres que passam por situações difíceis. Hoje eu tenho algo importante para dizer. O fim não significa o início de uma estagnação, mas o fim significa o início de algo novo, algo sobrenatural que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. Que alegria estar com vocês mais um dia. E essa história maravilhosa está no livro de Ruth, onde a história inicia falando sobre Elimeleque, que é o marido da Noemi, e eles moravam em Belém de Judá. E nessa cidade houve muita fome. Eles resolveram mudar para Moabe. E lá em Moabe, esse povoado não acreditava no nosso Deus, mas sim, eles tinham deuses para eles com D minúsculo. E a Noemi, mais o Elimeleque, possuía 2 filhos. Eles se mudaram para esse local. Infelizmente, Elimeleque acabou falecendo. Noemi ficou viúva com esses 2 filhos. Esses 2 filhos depois se casaram, que uma das noras aqui da Noemi chamava Orfa e a outra Ruth, mulheres que são moabitas. E no decorrer dessa história, vai e vem, acaba que Noemi perde os 2 filhos dela. Os 2 filhos de Noemi morrem nesse momento. Mais luto na vida de Noemi e, consequentemente, essas 2 moças, as noras de Noemi, ficam viúvas. Então, Noemi resolveu, nessa situação de dor, de sofrimento, voltar para a terra dela, que é Belém. E ela ouviu dizer que Deus ia abençoar aquele local, que não ia mais ter fome. Ela resolveu voltar a morar lá. Aí ela conversou com as suas noras, pediu elas para voltar para a casa delas. Depois de muito choro, de muita lágrima, a Orfa, que é uma das noras dela, resolveu voltar para a casa dos pais. Viver aquela mesma vida que ela vivia, acreditando naqueles mesmos deuses. E a Ruth, ela tomou uma decisão diferente da Orfa. Ela resolveu seguir Noemi e resolveu se adequar ao padrão do nosso Deus que acreditamos hoje. Ela decidiu ter a mesma fé de Noemi, ela decidiu traçar os mesmos passos de Noemi, mesmo não vendo solução, mesmo não vendo o que aguardaria ela no futuro. Mulheres, eu venho dizer para vocês, quantas de nós não passamos por situações difíceis, situações adversas em nossas vidas, quantas perdas não vivemos em nossas vidas. E o mais importante de tudo é quando a gente acha que é o fim, a gente não pode estagnar. Muitas de nós somos levadas a um poço de tristeza sem fim, a um vale de depressão. E a gente se estagna nesse momento, aceita essa situação, fica vivendo nessa situação. E esse livro de Ruth vem nos ensinar, não pare quando você achar que é o fim. Não abrace a estagnação, mas abrace algo novo em sua vida. Busque algo novo mesmo nesse processo de dor, mesmo nesse processo de perda, de sofrimento. Abrace o novo, mesmo que você não enxergue. E vamos iniciar a leitura aqui no capítulo 1 de Ruth, versículo 15. Então Noemi aconselhou, no caso ela aconselhou a Ruth. Veja sua cunhada, está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, que te deixe e não mais te acompanho. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrereis, e ali sereis sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Aleluia, mulheres. É necessário termos sabedoria como a Ruth teve. É necessário sabermos escolher companhias que querem crescer, companhias que já superaram dores e cresceram na vida após a dor. Escolheu sair do poço de dor, escolheu não conviver na depressão. É necessário a gente caminhar com pessoas assim e não com pessoas amarguradas que escolheram ficar na dor, que escolheram aceitar o fim. A Ruth, nesse exato momento, tomou a decisão que ia mudar a vida dela. Não só porque ela iria
se aproximar e conhecer ainda mais esse Deus e viver sobre a presença desse Deus, mas pelo fato dela ter escolhido uma mulher sábia, uma mulher de conselho, uma mulher mais velha que poderia guiar ela da forma correta. Ela não queria voltar para o povo dela, ela queria viver o novo, reconstruir, assim como Noemi também buscou para a vida dela. Ela não queria voltar ao velho e voltar a viver aquela vida, mas ela queria ter um novo na vida dela, ter uma vida nova na vida dela, e para isso ela tinha que fazer uma escolha, e ela fez a melhor escolha, ir com Noemi, para a terra de Noemi, para o Deus que ela não tinha tanto conhecimento, para o Deus que eles não foram acostumados a servir e a seguir. E mulheres, diante desses versículos, escolha andar com pessoas que querem se reconstruir em Deus, pessoas que já se reconstruíram em Deus e não buscou caminhos errados para se reconstruir. E no versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mulheres, nesse momento desses versículos aqui que eu acabei de ler, a gente vê que a Noemi ainda estava muito amargurada. A perda dela foi muito grande, a perda dela causou muita dor. Ela teve 3 mortes na família dela, o marido e depois os 2 filhos. Imagina a dor dessa mulher. Mas mesmo assim, no momento de dor, ela resolveu voltar para a terra dela. Ela não ficou lá em Moabe, em processo de luto, em processo de sofrimento. Ela escolheu voltar para a terra dela. Ela escolheu voltar sem o marido e sem os filhos para a terra dela. Ela escolheu recomeçar onde ela iniciou, onde ali tem o Deus que ela confiou. Mulheres, eu não sei aonde foi que vocês pararam, mas se vocês lá atrás foram mulheres de oração, que orou, que buscou, e nesse momento vocês estão vivendo um momento de perda, volte para aquele lugar onde vocês confiou, onde vocês orou, onde vocês falou com Deus. Ah, Fran, mas eu estou vivendo um processo muito pior, eu fui abandonada, meu marido me deixou, meu marido foi viver a vida dele, meu marido foi curtir a vida dele, me deixou com filhos, eu estou aqui sofrendo, eu estou sozinha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho um emprego, a minha vida está pior. Mulheres, mesmo assim, volte ao início, ao local de oração, ao local de joelhos dobrados, e Deus vai fazer o sobrenatural na vida de vocês. Eu fui abandonada, eu vivi uma dor tremenda, eu falei, agora acabou. Gente, mulheres, eu me doei. Ele largou o casamento, me largou, eu tinha me doado, eu perdi tudo, eu perdi minha carreira profissional, porque eu acreditei que ele não iria me abandonar, que ele iria viver comigo no momento mais difícil. Eu fui abandonada, eu fui deixada para ele viver a vida dele, seguir a vida dele, fazer o que ele gostava e não assumiu a responsabilidade do casamento. Esse foi um momento de grande dor na minha vida, mas eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu escolheria viver a mesma coisa que ele escolheu viver, seguir a vida, conhecer outras pessoas, viver outros amores, ou voltar ao início. Qual foi o meu início? O meu início foi o local de oração. Era lá que eu me encontrava, porque eu não conseguia, mulheres, enxergar que outra pessoa poderia me tirar desse vale se não fosse Deus. Ninguém poderia me tirar desse momento de sofrimento, de abandono, se não fosse Deus. Muitas mulheres têm medo de voltar para trás, com medo de ser humilhada. Ah, Franciele, mas se eu voltar, vão me humilhar. Vão falar, olha só, aquela mulher que estava lá em cima, que era rica, que era bem casada, que era feliz, que tinha uma família feliz, agora está aqui, de volta, no lixo, destruída. Ha, ha, ha. Eu sabia. Muitas de nós temos medo de voltar atrás, com medo de viver humilhação. Eu tive que voltar atrás, para o lugar de humilhação onde eu tinha saído. Eu tive que reiniciar debaixo de humilhação, assim como aconteceu aqui com Noemi. As pessoas ficaram alvoroçadas ao ver Noemi voltar para aquele lugar sozinha, somente com a nora. O que as pessoas achavam? A vida de Noemi está acabada. O que as pessoas acham da sua vida depois que chega o fim? Você tem que voltar para trás, que você está acabada, que você não vai crescer. Aquelas pessoas que batiam, aquelas pessoas que torciam para você não crescer na vida, vão sorrir, vão fazer festa. Mas mulher, tenha fé. Mulher, faça a mesma coisa como Noemi fez. Ela voltou
voltou, ela sabia que ela ia ser humilhada, ela sabia que as pessoas iam falar dela, ela sabia, mas ela escolheu voltar para o lugar de início, ela escolheu ser reconstruída no lugar que ela já foi construída lá atrás, antes dela sair. Mulher, volte ao lugar de reconstrução, mesmo debaixo de humilhação, mesmo que se você seja humilhada, volte de joelhos novamente para o lugar. Ah, Fran, minha vida financeira acabou, eu estou com filhos, eu estou separada, minha vida acabou, ninguém me quer, ninguém vai me abraçar. Deus vai te abraçar, Deus vai te reconstruir. O que você não tem forças para fazer, Deus tem força para fazer por você. Mas o que é que Deus espera? Que você volte ao local de oração, volte à sua vida de entrega, volte a confiar em Deus, da mesma forma que você fez antes de sair. Creia que Deus pode fazer o que você não pode fazer por você, Deus pode fazer. E foi isso que eu fiz. Eu não escolhi fazer a mesma coisa que Ele escolheu fazer. O que eu escolhi? Ficar em silêncio, debaixo de humilhação. As pessoas que torceram pro meu casamento nunca dar certo, para mim nunca casar na minha vida, me vendo lá, parada, ajoelhada. A visão deles estagnada, mas na visão de Deus, crescendo, avançando, me reconstruindo como um novo, mudando ainda mais o meu caráter, de uma Franciele 1.0 surgindo uma Franciele 2.0. Mulheres, sejam mulheres reconstruídas com o novo. Não chegue em Deus e fala: Deus, aqui estão minhas migalhas, Pai, reconstrói as minhas migalhas. Não! Chega em Deus e fala: Deus, me faça nova de novo. Eu não quero ser uma mulher 1.0 novamente, eu quero ser 2.0. Muda a minha vida, Senhor, me tira dessa humilhação, me levante, me erga. Eu não quero fazer a mesma escolha que aquela pessoa fez. Eu não quero escolher o mesmo caminho que o meu esposo escolheu. Eu não quero viver a mesma história que a minha família viveu, de relacionamentos fracassados, casamentos fracassados, de vida destruída, vida financeira fracassada, de pobreza, de miséria. Eu não quero, Deus. Fala com Deus, ajoelha, se entrega, faça a sua parte, que é se entregar. O que é necessário nesse processo você mudar em você? A Noemi teve que quebrar o orgulho de voltar para trás. Muitas vezes a gente tem que voltar para trás para Deus reconstruir, para Deus quebrar o nosso orgulho, o nosso medo do que aquela pessoa vai pensar, do que as pessoas vão pensar, o nosso medo de ver aquelas pessoas que lutaram para ver o nosso fim, sorrindo, fazendo festa porque a gente chegou no vale. Mulheres, quantas vezes eu não ouvi nesse processo: você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz. Sabe de quem que eu vi? Você nunca vai casar na vida? Da minha irmã, a minha irmã mais nova. Você nunca vai ser rica, Franciele, você é pobre, não sei pra que isso, não sei pra que vestir assim, não sei pra que agir assim. Sabe quem me falou isso? A minha mãe. Ah, você nunca vai conseguir administrar nada na sua vida, você nunca vai ser uma administradora. Sabe quem me falou isso? O meu pai. E aí, mulheres? Vocês acham que eu escolhi entrar num poço de amargura, ser paralisada por conta dessas palavras? Eu escolhi colocar meu joelho no chão e orar e falar para Deus: Deus, agora eu entrego a minha vida em Ti, porque eu não posso fazer mais nada, mas o Senhor pode. Eu quero ser reconstruída, eu quero ser reformada para a honra e glória do Senhor. O Senhor conhece o meu coração. E mulheres, nesse processo de dor, nesse processo de sofrimento, não humilhe, não enche o seu coração de orgulho e soberba. Se for preciso depender, dependa. Se for preciso depender de pessoas, de ajuda de pessoas, dependa, não seja orgulhosa. Talvez Deus está usando esse processo para quebrar o seu orgulho. Eu já fui muito orgulhosa também, mulheres. Vocês acham que eu queria viver uma vida assim? As pessoas olhando, falando: coitada, destruída. Eu sabia que não ia crescer na vida, eu sabia que não ia avançar, eu sabia que não ia ser feliz num casamento. Eu via pessoas sorrindo. Eu via pessoas sorrindo ao ver o meu mal, ao ver o que eu estava passando. Quantas vezes eu não fui julgada como ruim da história? Quantas vezes, gente, por pessoas próximas de mim, irmã, mãe, quantas vezes eu tive que voltar ao lugar de início, ao joelho, mas eu sempre confiava. E tinha horas que o processo ficava pior. Sabe quando as coisas começaram a mudar na minha vida? Foi quando eu resolvi sair daquele momento de amargura, de dor, de perda, de abandono e falar: Deus, eu não consigo mais. Toma para Ti todo esse sofrimento e faz algo novo em mim. Foi quando eu parei de murmurar. Eu estava como Noemi aqui nesse momento, amargurada.
falando que Deus tirou isso, Deus tirou aquilo de mim, que Deus me colocou nesse poço, que Deus me colocou nesse sofrimento. Eu parei de reclamar. E o que é que eu fiz? Deus é bom, eu vou viver o impossível. Comecei a declarar cada palavra que Deus colocou sobre a minha vida, que Deus confiou sobre a minha vida, que eu iria viver. Comecei a declarar cada palavra que Deus disse que ia fazer na minha vida. A partir desse momento, eu saí daquele poço sem fundo de sofrimento, de dor, de humilhação e comecei a ter fé, comecei a ter esperança, comecei a ter confiança, comecei a ter força. Foi nesse momento de decisão meu, ao voltar, ao parar de murmurar, ao parar de culpar Deus, que eu comecei a ser reconstruída, nova, parando de ser uma Franciele 1.0 para ser uma Franciele 2.0. Sabe o que significa isso? Quando você permite ser construída ao novo? E sair de 1.0 para 2.0, mais força, uma mulher nova, uma mulher preparada para novos desafios, uma mulher mais potente. É necessário isso no processo de dor. Não se permita entrar em uma depressão. E se você já está vivendo um processo de depressão, peça a Deus para te tirar. E tenha fé, peça com fé e Ele vai te tirar. Sai de dentro desse quarto, vai fazer uma caminhada lá fora, vai procurar pessoas para te aconselhar, pessoas que já viveram esse processo e conseguiu sair. Não se permita viver num poço de amargura pelas perdas que teve, pelos abandonos que teve, pelas humilhações que passou. Não permita isso, não permita. Mulheres, o dia que Ele me deixou, sabe o que Ele falou depois de tudo que a gente tinha vivido, depois de todos os planos, de tudo que eu deixei para planejar uma construção de uma vida com Ele? Não é isso que eu quero para minha vida. Porque você é isso, você é aquilo. E nesse momento, mulheres, eu fiquei em silêncio. Nesse momento que até Ele me humilhou, eu fiquei em silêncio. E foi isso que eu fiz nesse processo de reconstrução. Eu fui me reconstruindo em Deus em silêncio. As maiores reconstruções em sua vida vai acontecer em silêncio, debaixo de humilhação, debaixo de julgamentos. Naquele lugar que você saiu, vai ser de joelhos. Tenha fé que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, assim como Noemi. Continuando aqui, o versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam de Noemi? O Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso trouxe desgraça. Muitas vezes, quando a gente está nesse momento de culpar Deus, por que Deus permitiu a gente viver tal situação, a gente não está enxergando por que Deus permite algumas coisas. Assim como Noemi não estava enxergando. Deus tinha um futuro melhor para ela. Noemi não enxergava isso. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O início da colheita da cevada. Olha o que esperava Noemi naquele momento. Naquele momento, Noemi achava que não tinha mais esperança, que não entendia por que Deus permitiu todo aquele sofrimento e culpava Deus por isso, pela vida amarga que ela estava vivendo. Mas ela não imaginava que quando ela chegasse lá, em Belém, chegaria no momento certo, o início da colheita, o que ia transformar a vida delas. E no capítulo 2 vai falar que Noemi tinha um parente e ele chamava Boaz. Ele era um homem bom, um homem rico, um homem que tinha lavouras. E a Ruth resolveu ir trabalhar nesse lugar para levar sustento para ela e para Noemi. Quando ela resolveu catar as espigas, mal sabia ela que ela estava nos campos de Boaz, um homem bom. E ela lá catando, lá catando, lá catando. Deus lá atrás sabia toda a escolha que ela tomou. Deus viu o que ela fez, a decisão que ela tomou, a decisão que ela teve no momento de dor. Deus sabia de tudo. E ela catando lá nesse local, Deus fez Boaz olhar para ela, Boaz ver ela. E foi aí que Boaz teve a curiosidade de saber mais sobre ela, e eles soube e contaram sobre a vida dela. E no versículo 8 vai dizer assim: Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beberá da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira?
Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia, mulheres! Vocês não vão ficar abandonadas se vocês buscarem refúgio em Deus. Vocês não serão abandonadas se vocês resolverem fazer o bem, mesmo diante de todo o sofrimento que vocês estão vivendo. Ela poderia lá atrás ter falado: você acha que eu vou voltar com um Deus que tirou a família de Noemi? Eu não volto. Não, ela não fez isso. No lugar disso, ela quis entender e ir atrás de Noemi, que estava voltando para esse Deus. Ela foi atrás, ela foi junto, ela não abandonou Noemi, ela enxergou a dor de Noemi, ela quis ajudar Noemi. Noemi era senhora e ela não quis abandonar Noemi. Ela foi junto, ela foi uma mulher de coração bom. Ela foi uma mulher que quis ajudar mesmo no momento de dor, onde ela poderia largar Noemi e falar assim: eu vou arrumar outro homem para mim, vou crescer aqui na minha terra, mas não, ela foi atrás de Noemi. Mulheres, sejam mulheres boas nesse momento. Tá te humilhando? Não humilhe. Tá te ferindo, tá te pisando? Não pisa, mulher. Seja uma mulher boa, trabalhe em você, no seu caráter em silêncio com Deus. Deixa Deus te moldar, deixa Deus, que Deus vai fazer o que você faz. Deus enxerga, mesmo que as pessoas não estão enxergando. Deus está vendo o que você faz. Deus está vendo o seu tempo de oração. Deus está vendo o seu joelho no chão. Mulher, abra os olhos, entreguem a Deus. Vale a pena cada oração que vocês fizerem nesse tempo de dor. Vale a pena cada renúncia. Cada escolha que vocês fizerem nesse tempo de dor, escolha caminhar em Deus, mesmo no processo de dor, mesmo que vocês não entendam, e Deus fará o sobrenatural na vida de vocês. Foi essa escolha que eu tive, e Deus só tem me levantado, só tem me ajudado. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de murmurar, foi parar de culpar Deus e falar: glória a Deus, aleluia, Deus é bom. A melhor coisa que eu fiz foi na hora que eu estava ouvindo a humilhação da minha própria família, eu ajoelhar e falar: Deus, abençoa eles. Abençoa eles. A melhor coisa que eu fiz foi no momento que eu recebi um abandono, no fim de um casamento, eu ajoelhar no chão e falei: Deus, eu entrego ao Senhor toda essa dor que eu tô passando, esse abandono. Abençoa ele, Deus. Cuida dele, Deus. Em nenhum momento eu amaldiçoei ele. E mulheres, a hora que Deus levantar vocês, sejam mulheres humildes. Não sejam mulheres que queiram pisar. Sejam mulheres ainda humildes. Boaz se casou com Ruth. Boaz trouxe Ruth para a vida dele. Ruth foi morar com Boaz, uma vida boa, uma vida próspera. Levou Noemi para morar com ela, cuidou de Noemi. Noemi foi muito feliz, uma felicidade que Noemi não enxergava. Uma vida que Noemi não enxergava que ia ter. A Ruth teve filho e Noemi se alegrou muito com isso. Que alegria, que história maravilhosa de crescimento. Em nenhum momento mostra que a Ruth não precisou humilhar ninguém, Noemi não precisou humilhar ninguém. As pessoas que a humilharam com certeza viram ela crescer. Não sejam mulheres que humilham, sejam mulheres que acolhem, sejam mulheres que oram, sejam mulheres que confiam, sejam mulheres que não estagnam no fim, mas se reconstrói com o novo e não com migalhas em Deus, que tem coragem de voltar para o lugar de humilhação para se reconstruir. Sejam mulheres sábias, sejam mulheres de fé, sejam mulheres que relembram das palavras que Deus colocou sobre a vida de vocês. Se Ele falou que vocês vão casar, que vocês vão ser muito felizes, que vocês vão ter uma família feliz, declare isso todos os dias. Volte para o lugar de oração, de lágrimas, de entrega. Não culpe a Deus, mas dê glória a Deus. Fala que Deus é bom mesmo nesse processo de dor. Foi isso que eu fiz e Deus me levantou para a honra e glória dele. Aleluia! Eu espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês, tenha acolhido vocês. Deixe a curtida de vocês para que esse vídeo possa alcançar mais e mais mulheres, ajudar mais e mais vidas. Assim vocês vão estar semeando em minha vida e me ajudando a alcançar mais e mais mulheres. Muito obrigada, até o próximo dia, um grande abraço e fiquem com Deus.